Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo a respeito do YouTube pra vocês e eu tive uma receptividade muito boa, e desde que eu fiz aquele vídeo eu tô com vontade de fazer um vídeo contando um pouquinho mais sobre a história e a evolução dos grandes canais no YouTube internacionalmente e como as decisões que esses grandes canais tomam pode afetar a gente que é canal bem menor, pode afetar os canais brasileiros. Então eu vou tentar abordar um pouquinho o rumo que o YouTube tomou no decorrer dos anos até chegar aos pontos de hoje, e eu vou abordar o YouTube em ondas. Eu acredito que o YouTube cresceu em várias ondas. Teve a primeira, a segunda, a terceira, até a onda atual, que eu vou tentar explicar para vocês o que foi acontecendo no decorrer dos anos no YouTube. E eu vou fazer isso porque, além de ser um assunto que eu gosto bastante, além de ser um assunto que eu já pesquisei muito sobre esses grandes canais, eu creio que grandes mudanças estão chegando e eu tenho motivos para crer nisso. Então eu vou apresentar tudo isso para vocês agora. E por isso eu vou começar lá atrás, quando o YouTube foi fundado em 2005. E curiosamente, nos seus primórdios, o YouTube era bem diferente do YouTube que a gente conhece hoje. Eu sei que muitas pessoas não vão saber, muitas pessoas já vão saber, o YouTube foi criado como um site de relacionamentos. Você entraria no YouTube, faria o seu cadastro e você adicionaria um vídeo seu falando sobre você mesmo. Oi, eu sou o Felipe, blá 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 blá. E a plataforma de vídeos do YouTube era tão superior a qualquer outra coisa que tinha na época que muitas pessoas começaram a postar vídeos de vários outros assuntos sem ser focados em conquistar um relacionamento. E em pouco tempo o YouTube se tornou uma das maiores sensações na internet. E o primeiro vídeo upado para o YouTube pelo próprio criador do YouTube, Jared Karim, é esse aqui do lado, que tá online até hoje. Vocês podem ver no YouTube, no link que eu coloquei aqui na descrição, e ele já soma 46 milhões de visualizações. E eu não vou entrar em tantos detalhes a respeito da criação e da evolução do YouTube como empresa, porque eu quero focar mais no lado dos criadores. E se vocês quiserem saber mais a respeito da criação, que é um assunto que eu já pesquisei bastante também a respeito dos criadores, diga nos comentários que eu tento abordar para vocês em um vídeo futuro. E eu pesquisei bastante sobre o assunto, eu pesquisei todos os maiores canais do YouTube de todos os tempos, eu pesquisei o crescimento desses canais e eu acho que eu consegui chegar a uma linha do tempo bem coerente. Nos primórdios do YouTube, que eu vou chamar de primeira onda, era a era dos vídeos virais. Os vídeos eram mais conhecidos do que as personalidades que postavam, não tinham aquelas pessoas que postavam com frequência, a pessoa tinha feito um vídeo engraçado, ela ia lá e postava no YouTube e acabou. E as pessoas eram conhecidas pelo nome dos vídeos. Ah, é o cara do vídeo tal, é o cara do vídeo do gatinho. As pessoas não tinham essa personalidade porque elas não postavam de forma constante. O YouTube era quase que um site de vídeo cacetadas. E pra mim isso começou a mudar quando as primeiras personalidades da plataforma começaram a surgir, quando pessoas começaram a postar cada vez com mais frequência e começaram principalmente a adquirir uma base de fãs muito fortes que estavam lá para assistir cada um dos vídeos que eles postavam. Nessa época a gente viu o surgimento principalmente de canais de comédia. It works great as a snack when I'm running. Or when I'm running late to class. Para mim essa segunda onda foi a junção de várias personalidades que faziam vídeos de comédia, principalmente canais gigantes como Smosh, como Nigarriga, como Fred e Ray William Johnson. E esses vídeos de comédia continuaram se popularizando quando a terceira onda veio e foi a onda dos músicos. Nessa época, os músicos amadores começaram a perceber que o YouTube era uma oportunidade muito boa de divulgar o trabalho de uma forma gratuita. Nessa época, vários músicos que hoje são famosíssimos foram descobertos, como Justin Bieber, como vários outros. E a grande diferença entre os youtubers de comédia e os youtubers de música é que assim que os youtubers de música ficam famosos, o YouTube cai para segundo plano e eles começam a fazer coisas maiores. Começam a fazer shows, começam a fazer CDs. E depois dos músicos, a quarta onda foi, na minha opinião, a mais avassaladora de todas. Foi a onda dos gamers.
Desde que o YouTube se formou como uma das grandes potências do entretenimento, o objetivo dele é ser equiparado à televisão. E para se equiparar à televisão, o YouTube dá muito crédito para tempo de visualização e não somente para o volume total de visualizações. Então o YouTube começou em certo momento a dar muita importância para vídeos mais longos, porque eles entendiam que as pessoas vão ficar mais tempo assistindo um vídeo longo do que elas vão ficar assistindo um vídeo curto, e isso faz completo sentido. O problema é que um canal de comédia, um canal de música, jamais vai conseguir fazer um vídeo de 50 minutos todo dia, porque é simplesmente impossível. Você teria que fazer um filme diferente ou fazer um show diferente todo dia, ao contrário dos gamers que pegam um produto que já está pronto, que é de uma edição extremamente fácil e que você consegue fazer todo dia. Você vai lá, liga o computador, liga a sua câmera, grava a sua voz basicamente comentando o que está acontecendo no jogo. Então os gamers dividem um pouquinho a função de entretenimento com o jogo que eles estão jogando. Isso foi uma vantagem tão grande na plataforma a ponto de 17 dos 20 primeiros vídeos no campo do em alta serem dominados por vídeos de games, principalmente de Minecraft. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. 2 hours Because later. a vision softly creeping. Então galera, como vocês viram, caiu a energia aqui de casa. Eu falei com o porteiro, ele disse que a energia está instável, que estão fazendo alguma manutenção, mas vamos lá que o vídeo não pode ficar para depois. E eu tava falando da quarta onda do YouTube, que foi a onda dos gamers, que foi a onda que dominou tudo. Quem assiste YouTube sabe que foi um tipo de vídeo que cresceu muito entre os jovens, obviamente, porque os vídeos de games são muito fortes entre o público jovem. Até que chegou um certo momento, como eu falei, que grande parte dos vídeos no YouTube, em alta, nos vídeos recomendados, eram vídeos de games, porque eles conseguiram explorar muito bem esse algoritmo do YouTube e conseguiram fazer vídeos longos, diários, e os canais de games começaram a disparar nessa época, principalmente o PewDiePie, que é hoje o maior youtuber do mundo, é um youtuber que eu acompanho bastante até hoje, porque ele conseguiu mudar bem o estilo dele, mas essa época de crescimento dele, ele era um gamer e ele conseguia fazer vídeos longos praticamente todo dia. Até que chegou um momento que o YouTube percebeu que ele começou a perder os inscritos mais tradicionais dele, o público mais antigo, e que o YouTube estava começando a se tornar um aplicativo para crianças assistirem vídeos de games. E eles perceberam que isso a longo prazo ia machucar a marca YouTube e ia acabar prejudicando e muito o futuro da plataforma. E isso chegou ao seu ápice quando os vídeos de Minecraft chegaram. Os vídeos de Minecraft chegaram destruindo tudo no YouTube. Do dia para noite tinham vários e vários canais ultrapassando 10 milhões de inscritos fazendo vídeos de Minecraft, porque o público infantil estava simplesmente engolindo esse tipo de conteúdo. Vídeos de 40 minutos começaram a se tornar cada vez mais comuns, até que o YouTube disse chega. O Minecraft foi a gota d'água e o YouTube começou a, entre aspas, banir esses vídeos de games, começou a prejudicar de forma intencional esses canais de games que começaram a entrar em queda livre. As visualizações que beiravam 200, 300 milhões para muitos canais de games começaram a cair vertiginosamente. Isso fez com que muitos canais parassem de fazer vídeos de games ou convertessem seu conteúdo em outros tipos de vídeo. Obviamente os vídeos de game ainda são um dos gêneros mais populares da plataforma, na verdade é o segundo gênero mais popular depois das músicas, porque muitas pessoas assistem música no YouTube, a gente vê por Despacito que está chegando a 5 bilhões de visualizações, mas os games deixaram de ser aquela coisa que dominava completamente a plataforma para ser um gênero bem sucedido. E depois que essa onda dos games terminou, na minha opinião, chegou a próxima onda, que foi a onda dos comentaristas, a onda dos canais de comentários. E alguns canais chegaram inclusive a explorar esse fato do YouTube estar prejudicando os canais de games, porque eles faziam comentários, eles falavam sobre um tema definido no vídeo, mas no fundo eles ficavam passando cenas de let's play, cenas de games. Isso aconteceu com canais enormes que cresceram muito rápido, como Leaf is Here. Isso permitia novamente que o conteúdo fosse muito grande, que o conteúdo fosse quase diário, e eles serviam como um comentarista falando sobre várias coisas diferentes, ao invés de falar do jogo em si. Essa onda dos comentaristas não foi tão forte assim como essas ondas anteriores, mas um número muito grande de canais surgiu nessa época, canais que comentam vídeos, e alguns deles abandonaram esse formato de fazer vídeos em cima de vídeos de games e começaram a fazer um conteúdo mais criativo. Como maior exemplo disso, a gente tem o H3H3 Productions, que faz vídeos excelentes até hoje e é um dos canais mais prolíferos hoje no YouTube. E nessa época começou principalmente essa moda de youtubers
falarem a respeito da própria plataforma, criticarem o próprio YouTube, o que é hoje quase um subgênero desse grupo de comentaristas. E nessa época, de uma forma um pouquinho mais inocente do que hoje em dia, os YouTubers começaram a perceber que drama trazia muita visualização, principalmente a briga entre o Leaf is Here e o H3 Productions, que fez os dois canais crescerem muito, mais ou menos no mesmo período. Depois disso, a gente vê até hoje o drama crescendo cada vez mais, os YouTubers dependendo cada vez mais de grande drama para conseguir público, para conseguir visualizações. Yo, I'm joking. Stop! E outra grande onda que dominou mais ainda o YouTube nessa mesma época dos canais de comentários foram os canais de pegadinhas, foram os canais de pranks, como eles dizem nos Estados Unidos. Vários canais como Prank Invasion, Roman Atwood, FuzzyTube e vários outros canais explodiram, chegaram a 10 milhões de inscritos e eles chegaram realmente a dominar o YouTube. Toda vez que você entrava no YouTube tinha vários canais de pegadinhas. Eles existem ainda em menor quantidade até hoje, mas a gente viu uma tendência muito forte dos canais de comentários entrarem praticamente em guerra com os canais de pegadinhas, tentando desvendar que as pegadinhas eram falsas. Um destaque muito grande para isso foi os vídeos que o H3 Productions fez a respeito do canal Prank Invasion, que acabou admitindo que os vídeos dele eram falsos, e vários outros canais de pegadinhas acabaram admitindo também que estavam fazendo vídeos falsos. Eles contratavam atores para fazer essas pegadinhas, para fazer experimentos sociais, como a gente vê youtubers como Joey Salads fazendo. E o Roman Atwood foi um dos grandes destaques, e ele soube a hora que os canais de pegadinha estavam entrando em decadência e ele migrou para um canal de vlog. Vários outros youtubers que faziam pegadinhas também migraram para fazer vlogs. E ele é hoje uma das poucas personalidades no YouTube que tem dois canais acima de 10 milhões de inscritos. Que eu saiba, é só ele e o Ola Soy German, que tem dois canais muito bem sucedidos. O Ola Soy German tem dois canais acima de 25 milhões de inscritos. E o Roman Atwood, pra mim, é um cara que tem um tato muito bom de saber quando o mercado tá mudando, e eu vou abordar isso um pouquinho mais pra frente no vídeo. Enquanto tudo isso acontecia no YouTube desse lado, a próxima grande onda, e uma das ondas mais avassaladoras que a gente viu, surgia num aplicativo muito menor, que era o Vine. O Vine surgiu em 2013 e conseguiu uma quantidade enorme de usuários. Em alguns meses, em alguns anos, ele já estava com 200 milhões de seguidores no aplicativo, né, de pessoas que baixaram o aplicativo, e várias personalidades muito fortes surgiram no Vine fazendo vídeos pequenos de até 6 segundos. Nessa época a gente viu o surgimento dos irmãos Paul, Logan e Jake, a gente viu o surgimento da Amanda Cerny, do King Batch e vários outros, até que o Vine foi cancelado pelo Twitter em 2016, o Vine deixou de existir e do dia pra noite todas essas grandes celebridades, entre aspas, que tinham 10, 15 milhões de fãs no Vine, estavam sem teto e todos eles migraram pro YouTube, todos eles começaram a fazer vlogs. Todos esses que eu citei começaram a fazer vlogs do dia pra noite porque era o grande gênero que tinha surgido recentemente. Eu acredito que se o Vine tivesse acabado em 2015, grande parte desses Viners teriam se transformado em canais de pegadinha. Porque era a grande onda que estava acontecendo naquele momento. Como o Vine acabou em 2016 e a moda era fazer vlogs, todos eles viraram vloggers. E esses Viners cresceram tanto e dominaram o YouTube de uma forma tão rápida por alguns motivos. Em primeiro lugar, eles já tinham um grande público, então do dia pra noite eles começaram a fazer vídeos, eles criaram canais e começaram a fazer vídeos já com 500 mil, 1 milhão de visualizações, e isso pro algoritmo do YouTube é algo muito bom, porque o canal já começa com um momento muito forte. Além disso, enquanto os youtubers marcam uma colaboração durante meses até que os youtubers consigam se encontrar para gravar um vídeo juntos, os Viners moravam todos no mesmo prédio, na rua Vine, em Hollywood, então eles simplesmente batiam na porta do vizinho e eles já estavam automaticamente fazendo uma colaboração, e isso ajudou muito eles a cruzarem a comunidade de fãs de cada um deles e crescerem cada vez mais. Isso fez com que o Jake e o Logan Paul se transformassem nos grandes nomes do YouTube de 2016 e 2017. E o drama, como eu falei, está sempre envolvido nesses vídeos. E acontece que depois dos acontecimentos do vídeo que eu falei anteriormente, que foi o Adpocalypse, o YouTube mudou muita coisa, o YouTube mudou a forma como ele vê esse tipo de vídeos, e eu acho que grandes mudanças estão vindo por aí por alguns motivos que eu vou citar agora.
Há algumas semanas, tanto Logan Paul quanto Jake anunciaram que eles iam parar de fazer vídeos diariamente, ou seja, eles iam parar de ser daily vloggers. E eu até entendi porque tinha acabado de acontecer o negócio do vídeo no Japão, eu achei que ele fosse se afastar. Mas acontece que algumas semanas depois o Mark Donner, que é um vlogger também de médio porte, anunciou que estava parando com os vídeos diários dele, com o vlog diário, e eu fiquei curioso, eu falei, ah, beleza, mas ele também é um desses Viners, ele também é parte dessa geração, então talvez ele esteja seguindo o exemplo dos irmãos Paul e abandonando os vlogs diários. Mas acontece que ninguém menos do que o Roman Atwood, aquele lá que eu falei, que fazia vídeos de pegadinha, largou as pegadinhas, virou vlogger, conseguiu 14 milhões de inscritos no canal dele de vlogs, disse essa semana, anunciou que vai parar de fazer os vlogs diários e vai focar em vídeos mais significativos para eles. E o curioso é que os 4 falaram basicamente a mesma coisa, usaram praticamente as mesmas justificativas para interromper os vlogs diários, o que na minha opinião mostra que eles não estão sendo verdadeiros nessas justificativas e que tem muito mais coisa por trás, principalmente motivos financeiros da própria plataforma do YouTube. Today I'm officially announcing that this will not be a daily vlog channel anymore. Now, okay, so I'm not quitting YouTube completely. I'm just quitting the vlog, and I'll come back to that in a little bit. This is probably one of the hardest decisions I've ever had to make. And it's still going to be everyday bro, just in a different way. E além deles, eu dei uma pesquisada e vários outros YouTubers menores que faziam vlogs diários também pararam de fazer esses vlogs nos últimos 2 meses, o que me faz crer que aconteceu sim alguma mudança no algoritmo que está prejudicando e bastante esses canais que fazem vídeos diários, na minha opinião, principalmente porque o YouTube não quer que as pessoas sejam desesperadas por conteúdo e não façam besteiras como o Logan Paul fez, e isso prejudica muito a marca do YouTube, principalmente os anunciantes que não gostam de ter os anúncios deles nesse tipo de conteúdo. Então, na minha opinião, essa onda dos vlogs também está chegando ao fim, assim como todas as outras ondas anteriores não chegaram ao fim, por assim dizer, mas deixaram de ser aquele gênero majoritário no YouTube e passaram a ser mais um dos grandes gêneros e deram espaço para um novo gênero dominar. Eu não sei qual pode ser a próxima grande onda. O KSI fez uma luta com o Joe Weller que bateu vários recordes no YouTube. E vários youtubers estão começando dramas, falando que vão lutar entre eles. O KSI está com uma luta marcada com o Logan Paul e os vídeos do KSI estão fazendo em média 8 milhões de visualizações, ou seja, ele está no topo da carreira dele justamente por ter feito essa luta. E vários youtubers estão discutindo quem vai lutar com quem, então acho que talvez a gente esteja entrando numa onda de esportes entre youtubers, dos youtubers se desafiando e fazendo coisas desse tipo. Eu não sei, mas eu acho que essa pode ser a grande onda. A gente viu inclusive um vídeo recentemente do KSI treinando boxe com o Floyd Mayweather, ou seja, os grandes nomes estão se envolvendo nesses dramas entre os youtubers, porque fazendo o volume de visualização que esses vídeos fazem, vale muito a pena investir nesse gênero novo que está surgindo. E só para dar uma explicação, eu não foquei em canais brasileiros, mas eu também acompanho bastante a evolução dos canais brasileiros, e eu foquei principalmente em canais americanos porque são eles que ditam as regras, são eles que geralmente mudam as decisões do YouTube, que mudam a estratégia do YouTube. É muito difícil a gente ver um acontecimento no YouTube do Brasil que consegue afetar o YouTube de uma forma global. Mas mesmo assim a gente vê que conteúdos mais esporádicos, como o canal do Whindersson Nunes e do Porta dos Fundos, deram uma estagnada recentemente, enquanto vídeos mais frequentes, como o Felipe Neto e o Lucas Neto, cresceram bastante, porque eu acho que essas mudanças demoram um pouquinho para chegar até o Brasil. Portanto, eu acho que o YouTube tomou decisões e mais uma das grandes ondas do YouTube está passando e uma nova onda está começando. E além disso, o YouTube está com diversos outros problemas que estão acontecendo com frequência, inclusive comigo. As desmonetizações continuam acontecendo em praticamente todos os meus vídeos e agora um problema novo aconteceu. Você posta o vídeo e o vídeo não aparece nem no canal, na página do canal, e nem quando você clica para assistir os vídeos, o vídeo também não aparece. A única forma é você procurar o nome do vídeo que você quer assistir e aí ele aparece, porque ele está aparecendo somente nas notificações e a gente já sabe que as notificações não chegam para todo mundo. Então eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu perguntei para outros colegas aí que tem canais e está acontecendo com bastante gente isso.
It's time to stop! Então, galera, eu tentei abordar para vocês de uma forma bem simples. Eu acompanho o YouTube há muito tempo mesmo, muito antes de eu criar meu canal, eu já acompanhava bastante a evolução desses grandes canais. Então eu decidi fazer esse vídeo para vocês, tentando compilar a história da evolução dos grandes canais no YouTube. Então, se vocês curtiram o vídeo, mais do que nunca eu quero saber a opinião de vocês. Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.